meus amores! Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito feliz em ter você comigo aqui mais uma vez. E continuando com o assunto dessa semana, que nós estamos falando sobre autoestima. E a autoestima, ela é tão importante que ela vai ser tratada ali na Bíblia. Sim, meu amor. Tem gente que vai torcer o nariz pra mim e falar assim, nossa, o que essa menina aí que tá humanizando o evangelho? Não tô humanizando o evangelho, mas o evangelho, ele é poder e ele é poder de transformação de vida. Então você vai logo abrindo aí a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar de autoestima, usando como referência o texto de Romanos 12, no versículo 3, que diz assim: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Não se considerem melhores do que o que vocês são de verdade, mas sejam honestos com a sua avaliação. Ser honesto com a sua avaliação é você saber reconhecer o que você tem de bom e o que você tem de ruim também. É aqueles defeitos que você precisa permitir que o Espírito Santo corrija e as forças que você tem. Nós não temos só defeitos, mas também não somos um poço de qualidades, né? Vamos ser honestos com nós mesmos. E por que é importante ter uma autoestima saudável? Porque a autoestima é o espelho que nós temos no nosso interior. O que é essa tal dessa autoestima que a gente tem falado tanto? É uma avaliação que nós fazemos de nós mesmos com base nas nossas capacidades, nas nossas possibilidades, nos nossos defeitos, enfim. E você precisa ter uma visão ajustada sobre quem você é, porque senão você tira o direito que você tem de evoluir, mas você também está sempre se jogando lá para baixo, né? Então você fica ali naquele lugar, ou você não cresce, não desce, não melhora. É muito triste você encontrar com pessoas que passam anos a fio e a pessoa não evolui em nada, né? Mesma coisa. Então, também tem os mesmos problemas, né? Então, quando nós temos uma autoestima saudável, nós conseguimos reconhecer quais são as nossas limitações, pedir que o Senhor trabalhe nelas também. Entende? Então a gente precisa ter uma visão moderada de nós mesmos. E o que a autoestima influencia, além de me possibilitar viver o chamado de Deus nas nossas vidas? A autoestima, ela melhora as nossas relações interpessoais, ou seja, quando eu sou uma pessoa com uma autoestima saudável, eu tenho relacionamentos de amizade saudáveis também, porque eu começo a liberar isso que eu tenho de bom na vida das pessoas, eu começo a encorajar as outras pessoas que estão convivendo comigo também. Fora isso, uma autoestima saudável melhora a nossa confiança. Confiança vai ser o tema da nossa próxima semana, viu? Fica aí o spoiler. Quando eu sei quem eu sou, eu posso até ver que eu não tenho todo o conhecimento do mundo. E tá tudo bem, ninguém nasce sabendo tudo mesmo. Mas eu me torno confiante porque, apesar de eu não ter o conhecimento, eu sei que se eu me dedicar, se eu me esforçar, se eu estudar, se eu perseverar, eu posso alcançar o meu objetivo. Então a autoestima saudável, ela é um propulsor da sua segurança, da sua autoconfiança. A sua boa autoestima te ajuda a lidar com situações de estresse. Tá todo mundo estressado hoje em dia. Pois é, só que quando você tem uma autoestima saudável, você se torna uma pessoa mais resiliente. O que é a resiliência? Ela é aquela capacidade interna que nós temos de passar por uma situação difícil sem quebrar com ela, sem, por exemplo, eu sou resiliente, então eu vou passar por um evento muito traumático sem desenvolver depressão, sem desenvolver ansiedade. Então, quando eu estou bem comigo mesma, eu sei quem eu sou, eu sei que isso aqui é só um momento difícil, eu sei que esse momento não diz respeito a quem eu sou na minha totalidade. Eu posso estar vivendo uma situação difícil na minha vida profissional, mas eu sei que eu não me reduzo à minha vida profissional. Por fim,
Uma boa autoestima melhora o seu nível de satisfação com a vida. Se você está bem consigo mesmo, você está bem com o mundo ao seu redor. Sabe aquele povo que só reclama? Ai, gente, eu tenho preguiça de gente assim. Toda vez que você conversa com a pessoa só tem problema pra te contar, só tem desgraça pra te contar. Nossa, nem parece que Jesus morreu pelo perdão do pecado dela. Porque você pode não ter nada de bom pra contar, porque às vezes a gente tem nem nada pra contar da vida mesmo. A vida tá ali atribulada. Mas se a gente fala assim, graças a Deus, Jesus morreu pelos meus pecados, né? Aí a pessoa fala, ai, será mesmo? Ai, né? Eu tenho isso. Não, gente. Uma pessoa com uma autoestima resolvida, ela tem uma melhor qualidade de vida, porque ela tem satisfação pessoal. Ela consegue olhar e falar, bom, uma pessoa com uma autoestima saudável, ela não é essa pessoa que está empolgada demais o tempo todo. Não é isso. Uma pessoa com uma autoestima saudável, ela tem uma visão equilibrada. Se você vê uma pessoa que tá lá em cima o tempo todo também, yes, desconfie, porque isso também pode revelar insegurança. Eu vou falar uma coisa, nós temos que tomar cuidados com os excessos. Porque assim, a gente fala muito pouco da personalidade maníaca, mas a personalidade maníaca existe também. Então nós temos a personalidade depressiva, que todo mundo sabe o que é, que vem da depressão, mas existem pessoas que têm uma personalidade maníaca, que tá lá em cima vibrando numa frequência alta o tempo todo, e você fala, nossa, fulano se ama demais, né? Nossa, fulano é sempre muito astral, né? Aí tá enterrando a mãe, e nossa, fulano tá feliz. Não, presta atenção. Cuidado. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Ser uma pessoa com uma autoestima saudável não quer dizer que você vai passar por uma perda, aí tá tudo bem, benção de Deus. Não. Uma pessoa com uma autoestima saudável, ela sabe distinguir as situações que ela tá vivendo. E no final, ela sabe que a vida dela não se reduz àquela situação. Ela respeita o tempo de luto dela. Uma pessoa com uma autoestima saudável, quando ela sofre uma perda, ela se permite passar pelo luto. Ela não nega o luto. Ela entende que aquele luto é parte do processo que ela está vivendo. E pessoas com baixa autoestima tentam o quê? Sabota o luto. Não, vambora. Isso aqui a gente supera. Não, amor, a gente vai superar sim. Mas nós precisamos dar tempo para que as nossas emoções sejam curadas, inclusive pelo Senhor. Quando o Senhor estava triste, ele se retirava. Quando ele estava com compaixão, ele se permitia viver aquilo, mas ele não se permitia ser governado e nem determinado por aquela emoção. Então, nós precisamos ter em mente que uma autoestima saudável me leva a uma vida equilibrada nas minhas emoções. Então, nem para baixo demais, nem para cima demais. Existem momentos de baixo e existem momentos de cima, mas na maior parte do tempo nós estamos equilibrados. Tá claro para você? Agora, é possível, Letícia, aumentar a minha autoestima? Sim, é possível. Você tá falando com alguém que conseguiu, pela ajuda do Senhor, melhorar a autoestima. A autoestima também, gente, vou te falar aqui, não tá escrito em pedra. Tem dias que nós estamos melhores na nossa autoestima, tem dias que a gente tá sentindo meio para baixo mesmo, porque é muita coisa que a gente passa na vida. Mas nós precisamos entender que pequenos momentos de desmotivação não podem determinar quem eu sou. Então, como eu acabei de falar, passou por um processo de luto, uma perda muito grande, uma virada na história muito grande, é natural que você olhe para si mesmo com um olhar um pouco mais baixo. Mas esse não pode ser um decreto na sua vida. Você passa pelo problema, mas você não casa com o problema. Nós vamos falar isso aqui também esse mês, viu, gente? Tem gente que ergue altar para dor e por sofrimento. Isso tá errado também. Passei por uma situação difícil, eu estou passando, não é permanência, aí é passagem. Então, vamos lá. Dica número 1, autocuidado. Eu sei que isso aqui é um assunto polêmico, mas eu quero te falar o seguinte, às vezes você precisa dar uma repaginada no seu visual. Às vezes você precisa tirar uma sobrancelha, fazer uma unha, trocar a roupa, o seu guarda-roupa, se você tiver condição, né? Porque às vezes a gente não tem também. Mas a gente pode reinventar looks, Pinterest, YouTube tá aí pra isso, pra ensinar a gente a usar as roupas velhas que a gente tem como se fossem novas. Às vezes você precisa ir lá no barbeiro, dar uma repaginada no seu cabelo, fazer a barba, sabe? Trocar aquele tênis escabufado que você tá usando, manda lavar esse negócio. Agora, a gente não pode cair
na insensatez de pensar que Deus não se preocupou com a estética. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse se preocupado com a estética, Deus tinha pintado o mundo de preto e branco. E não é verdade. A minha irmã, Paola, ela tá apaixonada com esse negócio de sapinhos e pererequinhas, né? De anfíbios. E ela fica me mostrando, ela fica me mandando umas imagens de umas que são muito lindas, elas são fluorescentes e cada uma é diferente da outra. Se estética não importar, se você acha mesmo que uma ia ser azul com barriga amarela, a outra ia ser branca com olho vermelho e não sei o que lá, não, Deus se preocupa com a estética. A Bíblia diz o seguinte: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, ou seja, existe beleza na presença de Deus. Quando você cuida do senso estético, quando você investe em você mesmo, em estar bem vestido, estar bem arrumado, estar bem cuidado, e aqui eu não tô falando de luxo, não tô falando de dinheiro, de riqueza, você pode fazer... Gente, eu sempre fui pobre. Deixa eu falar um negócio pra você, eu sou pobre. Eu sempre fui com as minhas condições, não fui paupérrima miserável, mas a minha mãe, ela comprava uns paninhos super baratinhos, super simplesinhos e levava pra minha avó costurar pra gente umas roupas. Quem me conhece aqui de infância vai saber, as amigas da minha mãe, que nós éramos meninas impecáveis. Impecáveis. A amiga da minha mãe falava assim: nossa, Luísa, parece que vocês, essas meninas, são ricas, né? Filhas de príncipe e princesa. Pois é, a gente parecia. Por quê? Porque você estar bem vestido não tem nada a ver com pobreza. Você estar arrumado não tem nada a ver com pobreza. A Isa Menezes, que eu amo essa influencer aqui, sugiro que você siga, ela fala o seguinte: vista-se para a vida que você quer ter. Você estar bem vestido. Gente, às vezes você tá aí na sua casa dormindo com aquela roupa escabufada, camisa de vereador, sabe, aquele negócio tudo furado, pega esse trapo e joga fora. Sabe, entra pra uma academia, vai perder uns quilos se você precisar perder. Existe um negócio chamado IMC, Índice de Massa Corporal. Quando você faz academia, você mede isso. Por quê? Qual que é o peso que o seu corpo foi feito para suportar? Quando você está muito acima desse peso, você está tendo uma influência sobre os seus ossos. E isso não é bom. Às vezes, você tem uma estrutura mais fortinha mesmo. Eu conheço pessoas que é assim, e que os exames dela tá tudo em dia, e tá tudo bem. Agora, eu conheço um monte de gente insatisfeita com o seu corpo, infeliz com o seu cabelo, infeliz com tudo sobre si e não faz nada pra mudar, né? Acha que só reclamar vai trazer alguma coisa, mas, gente, reclamação é energia improdutiva, ela não gera nada. Então, vamos parar de reclamar, vamos cuidar de si mesmo, descanse. Você não é Deus. Deus trabalha enquanto você dorme. Você dorme enquanto Deus trabalha, ok? Vamos colocar aí cada um no seu quadrado e entender que nós não somos o Senhor e nós precisamos descansar. Nós precisamos dormir bem, nós precisamos nos alimentar. Eu fiz um post no Story esse dia e eu coloquei assim: você não é uma plantinha, você não vive de sol, alimente-se. E é verdade. Tem gente aqui que acha que comer um pouquinho... Ai, eu tô querendo emagrecer um pouquinho. Aí o pouquinho que ela come é bolacha, é tudo que não presta. E aí na cabeça dela ela tá comendo um pouquinho, né? Não, você precisa de arroz, feijão, alimentos nutritivos. Alimentos nutritivos alimentam a sua mente. Alimente-se bem, a sua mente precisa de nutrição. Hidrate-se. Gente, pelo amor de Deus. Vou compartilhar, Paola, não briga comigo. A minha irmã tava super desanimada, ela não tava bem, ela tava achando que ela tava vivendo uma batalha espiritual terrível. Aí quando ela descobriu, ela precisava tomar água. Não é mentira esse bilhete. Paola, se você tá vendo esse vídeo, toma água, amiga. Minha irmã, gente, posso falar dela. E é verdade, e eu danei de rir. Mas ela teve até pedra no rim. Aí ela falou assim: Lê, eu tava vendo os malefícios de não se hidratar direito. E parece até guerra espiritual. Eu tava me sentindo desanimada, desmotivada, sonolenta, meio burra assim. Aí eu descobri, eu comecei a tomar água, eu melhorei. Tem gente que tá repreendendo demônio que sairia na base de um copo de água. Então, primeira dica para ter uma autoestima saudável: pratique o autocuidado. Segunda dica:
desafie seus pensamentos negativos. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Você não tem que ser fiel aos seus pensamentos. Eu sei que eles parecem que são os seus, mas eles não são os seus. Eles não estão ao seu favor. A Paula vai dizer que a mente, ela tem uma natureza caída. A sua mente... Nós vamos falar isso aqui... Gente, a gente vai falar de muito assunto legal aqui esse mês. Se eu fosse você, na moral... Fica aqui comigo, não é por causa de me dar like, não é nada disso não, porque vai estar muito legal mesmo, mas Paulo vai dizer que a nossa mente humana, ela não quer nada de Deus, ela não quer nada das coisas do alto, ela é uma mente caída. A tua mente não é sua amiga, amor, ela é falsa, ela é sem vergonha, ela é falciane, ela joga contra você, ela não joga ao seu favor. E é por isso que Paulo vai dizer que você precisa capturar a sua mente e levar os seus pensamentos cativos a Cristo. Ela não te ajuda, ela não vai te servir e você precisa fazer o quê? Se opor a ela, você precisa desafiar a sua mente. Você precisa desafiar os seus pensamentos negativos. Peguei aqui um pensamento mal ao meu respeito? Peraí, isso aqui é o que eu verdadeira... Se faça essa pergunta. Eu aprendi essa pergunta na psicologia. Isso é o que eu acredito mesmo? Ou isso é o que as outras pessoas me disseram? Se isso é o que eu acredito mesmo, por que eu acredito nisso? Qual é a evidência baseada em fatos que eu tenho para pensar nisso? E você vai descobrir, em 99,9% das vezes, que você não deveria estar pensando aquilo, que aquilo não reflete uma realidade sobre você. Então, isso é o que eu acredito mesmo? Esse pensamento foi eu quem construí ele ou ele veio de outra pessoa para mim? Onde está a origem desse pensamento? E questione esse pensamento. Leve ele cativo a Cristo. Como que eu faço isso? O que a Bíblia diz sobre isso que eu penso? Como a gente está falando sobre autoestima, o que a Bíblia diz sobre mim? Eu aceitei a Cristo, eu sou filho, filha amado, eu sou justiça de Deus. Então eu vou colocar no decorrer da semana algumas afirmações da Bíblia a seu respeito. Não dá para colocar tudo aqui, mas eu quero que você leia isso em voz alta na sua casa. Vou fazer um carrossel, tá, gente? Sobre afirmações da Bíblia a seu respeito, porque você precisa entender exatamente o que a Bíblia diz sobre você. E a Bíblia diz que você é lavado, remido, você é o objeto do amor de Deus. Não, gente, deixa eu acabar com isso aqui. Você não é o ponto fraco de Deus, tá? Deus não tem ponto fraco. Mas você é um objeto de amor de Deus. Deus ama você tão profundamente que Ele sacrificou o Filho dele em seu favor. Você não é qualquer porcaria e você precisa saber o que a Bíblia diz sobre você, porque você precisa se ver com os olhos de Deus. Então, desafie os seus pensamentos, mas desafie os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Celebre suas conquistas. Gente, nem só de fracassos viverá o homem, né? Tá na minha Bíblia aqui, 2 Letícia, capítulo 3. Não, a gente não perde sempre, tá bom? A gente conquista algumas coisas. Talvez você não passou por uma grande conquista. Letícia, eu ainda não fui para uma faculdade, eu não tenho um carro, ainda não casei. Mas cara, você já conquistou alguma coisa. Pelo amor de Deus, nem que foi um 7,5 na escola, que poderia ter sido 0, mas foi 7,5. Procure algo, reconheça pequenas vitórias. Nós deixamos para celebrar grandes conquistas, mas sabe, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho 1 milhão de inscritos e eu tô celebrando pra caramba esse canal, sabe por quê? Porque na minha cabeça eu jamais seria capaz de fazer isso daqui. Então quando alguém me dá, gente, olha só, olha, tem um dó de mim. Um like pra mim é motivo de muita alegria. Sabe por quê? Porque eu nunca acreditei que eu seria capaz de estar aqui na internet. Meu Deus, isso aqui pra mim é muito grande. Então, se eu não celebrar, se eu não for capaz de ser fiel nas pequenas coisas, Deus não vai me colocar sobre as muitas coisas. E o que isso quer dizer? Seja grato, celebre pequenos avanços, porque eu já falei isso daqui. Ai, gente, tá lá no meu Insta, vai lá ver a minha reflexão. Deus se alegra com pequenos começos. Deus se alegra em ver a obra começar. Então celebre pequenas vitórias. Você não precisa... Gente, a vida não é feita de grandes acontecimentos. Deixa eu tirar isso aqui da sua cabeça.
tá? A vida não é feita de felicidade. A vida não é feita de grandes conquistas. Você não vai conquistar um Camaro todo dia. Você não vai comprar uma mansão todo dia. Você não vai pensar por uma grande aventura todo dia. A vida é pra ser isso aqui, ó, um marasminho. A vida normal, ela é assim, numa nice. E se eu não souber encontrar alegria e entender isso, eu vou achar que eu sou infeliz, porque eu não tô vivendo nada de incrível. Porque é isso que a internet prega hoje, que você vai ver coisas incríveis o dia todo, o tempo todo. E não é verdade. E quando você achar que você não tá vivendo, você vai achar que a sua vida é uma bosta, que você fracassou. Celebre pequenas vitórias. Saiba agradecer por pequenas coisas. Deus, gente, tem nada mais gostoso nesse tempo seco de você pegar um copão de água fresca e virar. Celebra isso. Celebra porque você conseguiu ir no banheiro. Tem gente que não vai. Uma vez eu vi uma pesquisa que uma das sensações melhores do mundo é ir no banheiro fazer xixi. Olha só, e é mesmo, é um alívio. Celebra isso. É coisa boba, é coisa besta, mas aprenda a celebrar pequenas coisas que você vai vencer no seu dia, pequenas coisas que vão surgir. Nossa, esses dias eu fechei um contrato que nem era tudo isso, mas eu consegui ter uma remuneração que eu precisava e eu fiquei, gente, radiante. Parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Como eu chorei. Nossa, como eu chorei. Teve esses dias que eu fiz uma venda assim e eu ajoelhei na frente da minha diretora e comecei a agradecer a Deus na frente da minha diretora assim, sem entender nada. E o Senhor me ajuda. E o Senhor me ajuda. Aí na hora que veio a resposta do cliente que fechou o contrato, eu tava com... É verdade esse bilhete. Gente, eu tava na sala de duas diretoras minhas, ali mesmo eu ajoelhei e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, obrigada por isso aqui. Elas não sabiam o que estava acontecendo. A minha diretora, vem aqui, Letícia, para com isso. Eu falei, Cidinha, eu pedi a Deus por esse contrato. Então, não era... Gente, eu não fechei a Coca-Cola, tá? Mas aquilo ali pra mim era importantíssimo. Saiba celebrar suas pequenas conquistas. Se você souber agradecer a Deus pelas suas pequenas conquistas, Deus vai te dar grandes conquistas. Ele vai ficar tão feliz com você que vai fazer, eu preciso abençoar essa doida. E ele vai abençoar você. Ai! Quarta dica é: seja gentil consigo mesmo. Você passa pano pros outros, que faz as cagadas homéricas, mas quando é com você, você vai lá no seu quartinho, pega o seu chicote e lasca na sua cara. Não faça isso. Você é tão digna da graça e do amor de Deus quanto todas as outras pessoas. Você é o objeto do amor de Deus. Nós estendemos graça para as outras pessoas, mas nós não conseguimos nos perdoar pelos nossos erros, porque a gente vive nessa arrogância de achar que a gente é perfeito e infalível, mas isso é o Senhor, amor. Eu já disse isso daqui lá na nossa zona de conforto, no terceiro motivo, vai lá para você ver. Gente, eu tô dando muita dica boa aqui, hein? Vou começar a cobrar uma hora, brincadeirinha. Não tenha medo de errar. Você vai errar mesmo debaixo de uma liderança do Espírito Santo, porque você não é perfeito e Deus sabe. Sabe, esses dias eu estava conversando com a minha irmã, Paola de novo, e eu estava falando para ela assim, o nosso conhecimento que a gente vai construindo, ele é progressivo e você precisa voltar lá nos tempos de escola. Primeiro de tudo você aprende a falar, babá, mamá. Antes que nenhum neném nasce. Por favor, querido pai, me dá um copo de leite que eu sinto fome. Não, ele chora, aí daqui a pouco é e dá, e ele vai por erro e acerto. O aprendizado é por erro e acerto. Aí ele aprende os fonemas, que é o som das letras, antes de aprender o símbolo das letras, a escrita. E aí ele começa a aprender o que é o A e o que é o B, depois como eu junto o B e o A e vira Bá, e depois Bá, Dá, Cá, vou juntando sílabas, formam frases, formam parágrafos e uma redação. O Senhor sabe que você funciona assim. Você é quem não sabe. O Senhor não vai pedir hoje pra você, que nunca nem pregou da vida, ir lá e pregar pra milhares. Não vai acontecer. Deus vai te confiando no pouco a pouco. Deus vai te colocar para cuidar de um grupo de jovens, liderar uma célula, falar ali na sua casa. Gente, compartilhe um testemunho. Começa assim, aos poucos. Aí, gente, eu sou ministra de louvor. Ai, gente, coitada de quem me ouviu ministrar as primeiras vezes. Que fiasco, que fiasco. Eu não calava a boca, não parava nunca. E às vezes, até hoje, às vezes eu me empolgo. E eu acho que eu tô ali, né, dando sermão da igreja. E, gente, já teve um dia
que eu ministrei uma coisa assim que nem era antibíblica. Aí eu falei assim, eu tô compartilhando minhas vergonhas pra vocês entenderem que a gente precisa ter compaixão consigo mesmo. Aí eu falei assim, e as portas do inferno não vão prevalecer. E eu tinha uma interpretação equivocada sobre esse texto. Eu não tinha uma interpretação certa sobre esse texto do grego. Aí na terça-feira o meu pastor foi lá e falou assim, eu queria esclarecer uma dúvida que acomete a muitos irmãos. E ele, gente, eu sabia onde enfiava a minha cara. E ele foi lá e ele me corrigiu na frente da igreja inteirinha. Mas eu fiz o quê? Ai, eu errei. Eu nunca mais vou subir para ministrar. Gente, a minha cara ficou desse tamanho. Mas sabe o que eu fiz? Eu aprendi. Eu não tinha aquela informação. Falhei em não ir atrás e sair ministrando na empolgação. Acontece às vezes. E eu não falei heresia, tá? Eu só dei uma desajustada ali do texto, falando que a gente não vai. E ele, não, gente, isso aqui é sobre a morte. A morte não vai para a igreja e tal. E aí eu falei assim pra minha prima, Nana do céu, isso aqui é pra mim, porque fui eu que falei isso no sábado. E eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. Mas o que eu fiz? Bom, eu não sei, eu não sabia, agora eu sei, então eu não cometo esse erro de novo. E adiantar pra mim, ou pra Deus, pro reino, alguma coisa, eu não subo mais no altar, porque eu faço tudo errado mesmo? Não ia. Então eu falei, caraca, que vergonha. E hoje a gente vive dando risada nesse assunto. Pelo menos vocês não foram repreendidos no altar, né? Igual eu fui, ministrei no sábado e na terça-feira o pastor lança essa. E é isso, eu parei de ministrar, ele me tirou do altar. Letícia, não sobe mais. Não aconteceu nada disso. Ele me ensinou, eu aprendi, vida que segue. Então, seja gentil consigo mesmo. Você não sabe de tudo e Deus sabe que você não sabe de tudo porque você não é Ele, tá certo? Cada um no seu quadrado. Gente, busque ajuda profissional. Às vezes, você praticando isso daqui não vai dar conta mesmo. Você precisa de alguém que te ajude a olhar. Você viveu tantos traumas na sua vida, tantas situações, mas gente, assim, tem gente que é um milagre estar vivo. Tem gente que tinha tudo para não estar aqui, para ter colocado um fim no seu sofrimento. Parabéns se você é essa pessoa. Eu acredito que Deus tem uma grande coisa para realizar na sua vida, porque existem pessoas que por muito menos acabam com o seu sofrimento. Você sabe que eu não quero que esse vídeo caia, né? O que eu tô falando, mas existem pessoas que viveram tantos traumas, tantos abandonos, tantas palavras contrárias, gente, tanta dor nessa vida que a pessoa ela não consegue mais olhar para si mesma de uma forma realista. Ela não tem uma lente, né, para olhar para a vida dela que não seja deturpada. Então, nesse momento, você precisa sim de uma ajuda profissional. Você pode procurar ajuda profissional antes disso, tá? Antes de a casa cair mesmo. Mas se a casa já caiu, procura uma ajuda profissional. Deus, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Isso quer dizer que toda ciência, todo conhecimento, tudo aquilo que está a favor da vida e não contra a vida, tá? A favor da vida e não contra a vida, porque Deus dá o conhecimento, o homem vai lá e deturpa para quê? Para submeter pessoas, subjugar pessoas, dominar sobre pessoas, e nunca foi sobre isso, nunca. Mas toda boa dádiva vem de Deus. Então, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psiquiatra, procure um médico, procure profissionais que vão te ajudar a resolver essa questão. E se você ouviu meu testemunho, que eu até chorei, ai que vergonha, mas é isso, né? A gente tá aqui pra isso mesmo. Eu disse o seguinte, que no momento de maior dor da minha vida, eu olhei para o espelho e eu não gostava do que eu via. Durante muitos anos, agora eu vou falar sem chorar, eu não gostava de mim. Na verdade, eu me detestava mesmo. Eu não via nada de bom em mim. Mas, no auge da minha dor, do meu divórcio, eu olhei no espelho e, gente, eu não vou poder contar aqui o que eu senti. Um dia eu vou contar pregando, vocês vão ver esse meu testemunho por aí, mas eu não quero que esse vídeo seja derrubado. Mas eu tive vontade de fazer coisas comigo mesma, sabe? Que colocasse fim naquilo ali. E não é sobre me matar, mas eu me lembro que eu tinha nojo do que eu via. Eu tinha nojo mesmo do que eu via no espelho. Eu tava bem acima do meu peso ideal e eu não tava feliz, eu não tava satisfeita e eu olhei aquilo e sabe o que eu pensei?
Também é por isso que você está se separando, porque olha para você. Olha quem você é. Olha, tem nada de bom sobre você. Esses pensamentos, eles não eram meus. E esses pensamentos não são os seus. Esses pensamentos são de Satanás para querer acabar com a sua vida. Mas, num momento de lucidez, eu fiz uma coisa que eu te encorajo, que vai ser a minha última dica. Ore e peça a Deus que te ajude a sair desse poço. Eu orei, e eu orei mesmo, gente. Não é mentira. Eu orei e eu disse assim: Deus, me ajude a gostar do que eu vejo. Me ajude a me ver como o Senhor me vê, porque a sua palavra diz que o Senhor me ama, então que eu veja em mim aquilo que o Senhor vê em mim. E sabe o que aconteceu? E eu posso te falar isso 2 anos e meio depois. Tem 2 anos e 5 meses disso. Eu adoro o que eu olho e eu vejo no espelho. Eu tenho orgulho de quem eu tenho me tornado, um orgulho tão grande de mim. Gente, eu sou longe de ser perfeita. Se você não acredita, passa lá em casa, conversa com as minhas irmãs. Eu tenho falhas, eu sou impaciente, eu sou muitas vezes ansiosa, ainda lido com insegurança. Mas eu olho pra mim e eu olho pra minha história e eu sinto uma alegria tão grande em ser eu mesma. Eu tenho paz em ser eu mesma. E eu olho no espelho e eu tenho nariz grande sim, eu tenho orelha grande sim. Não acho que é proporcional. Ninguém vai me convencer disso, mas eu não quero fazer cirurgia mais. Sabe por quê? Porque foi o nariz que Deus me deu. Foi a orelha que Deus me deu e tá tudo bem. Eu não sou a mulher mais linda do mundo, mas eu amo que Deus me criou para ser assim, diferente. A Letícia Erdi, que tá falando aqui com vocês. E outra pessoa no meu lugar não estaria aqui falando com você da forma como eu estou falando com você. E eu celebro isso, eu celebro essa pluralidade, porque eu sei que a minha mensagem vai onde a mensagem da minha irmã não vai alcançar. E eu sei que a mensagem do meu irmão vai onde a minha mensagem não vai. E é isso, o reino de Deus é isso. Pessoas diferentes compartilhando de uma mesma fé, de um mesmo amor pelo mesmo Deus, pelo mesmo Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, ore sobre isso. Senhor, eu luto contra a minha autoestima. Eu não me amo, eu não acredito que existem coisas boas para mim, mas eu aceito que o Senhor coloque em mim a sua visão e o Senhor me faça ver a mim mesma como o Senhor me vê. Gente, eu gosto de falar isso. Eu mudo meu nome. Faz essa oração de coração e volta aqui, por favor, e me conta. Porque eu quero ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ai, eu acho isso muito legal. Eu quero muito ver o que Deus vai fazer na sua vida. As histórias de transformação que você vai ter para me contar. É isso. As minhas dicas, elas são muito simples, mas você tem que praticar. Quer ter uma autoestima saudável? Você tem que praticar. Não dá para ficar aí também, né, esperando a revelação. Deus fez a parte dele, mas eu também fiz a minha. Eu fui fazer a parte que me cabia. Eu tinha um problema de saúde, eu fui atrás de reeducar a minha alimentação, eu fui atrás de fazer um exercício físico, eu fui atrás de cuidar de mim mesma, de fazer as minhas unhas, arrumar o meu cabelo, de aprender a me vestir melhor. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. E assim a gente vai colaborando com a... Deus nos chama para ser parceiros do trabalho dele aqui no reino. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho buscado muito que o Senhor possa trazer luz sobre as suas trevas e eu venho compartilhar com você como eu venci as minhas trevas e eu espero que isso inspire você também. Não esquece, né? Comenta suas experiências, compartilha com alguém que... Gente, quem não conhece uma pessoa com uma baixa autoestima? Ai, todo mundo conhece alguém. Então você vai pegar esse vídeo e o outro também e manda para essa pessoa e... É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu desejo que você tenha um restinho de semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, e um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, fica com Deus!